Bora lá, segundo período. Mais uma semana, mais aula, vamos dar sequência na matéria. Estamos falando de ato ilícito. Ato ilícito vai ser a conduta humana, voluntária ou involuntária, causou o dano porque quis, ou causou o dano porque não tomou o cuidado necessário. E essa conduta causa um dano, causa um prejuízo para alguém, ainda que seja um prejuízo material e ou moral. O ato ilícito em si, ele está previsto lá no artigo 186 e a gente vai falar disso hoje. Também vamos falar do artigo 187, que fala do ato ilícito, caracterizado pelo chamado abuso de direito. Mas é importante que, junto a esses dois artigos, sempre haja a conjugação do artigo 927 do Código Civil, meu artigo favorito em toda a legislação. Por quê? No artigo 100... eu não entendi a diferença de 186 com 927, é a mesma coisa, não é. No artigo 186, ele define o que é ato ilícito. E no artigo 927, ele traz a consequência do ato ilícito para o direito civil, a obrigação de indenizar. Você sempre vai ter a obrigação de indenizar decorrente da quebra de um dever jurídico. Então, alguém vai deixar de fazer algo que tinha que ter feito, alguém vai fazer algo sem tomar o cuidado necessário, ou alguém vai agir dolosamente, e o dolo aqui é diferente do que a gente viu sobre vícios e defeitos do negócio jurídico. O dolo aqui ele tem muito mais a ver com direito penal, e a gente vai falar um pouquinho disso também hoje, do que com o que a gente viu da parte de negócio jurídico. Ok? Então, vamos lá. Estamos falando de responsabilidade civil? Estamos falando de responsabilidade civil subjetiva. Aquele que por ato ilícito, artigo 186, artigo 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, se alguém, por uma conduta humana voluntária, fez porque quis, não é igual Chaves, não, sem querer, não. Aqui é querendo por querer. Ou involuntária, aí vem o Chaves, né? Sem querer, e às vezes querendo, não, sem querer. Mas assumindo um risco, não. Assumindo um risco, não. Aqui a gente ainda não fala de assumir o risco, aqui a gente ainda não vai falar sobre pré-ter-dolo, a gente não vai falar sobre algumas teorias que a gente tem lá do direito penal, mas daqui a pouquinho eu já falo sobre isso. Nesse primeiro momento, o que a gente tem que saber? Que aquele que, por ato ilícito, artigo 186, 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, o dever de reparar, o dever de indenizar, ele nasce do ilícito, ele nasce da quebra de um dever jurídico. O artigo 186 serve para as relações contratuais e o artigo 927 para relações extracontratuais. Tem nada a ver, isso é um absurdo de todo tamanho, eu já ouvi aluno falando isso, pior, já ouvi profissional falando isso, e não tem nada a ver. O artigo 186 é um artigo conceito, é o conceito de ato ilícito. E o artigo 927, a consequência. Então, a responsabilidade civil que a gente está estudando hoje é a responsabilidade civil subjetiva, é a regra geral. Para que eu fale que vai haver o dever de indenizar, 4 elementos têm que ser caracterizados. Quais são esses 4 elementos? Piada velha, né? Não é o fogo, não é o ar, não é a terra, não é a água. Os 4 elementos aqui, a gente viu na aula passada e eu vou rapidamente repassar com vocês. Mesmo slide da semana passada, que a gente chegou a ver ele até a metade, e hoje a gente vai ver ele todo aí. Então, Direito Civil 2, ato ilícito, responsabilidade civil, fica sendo então esse slide pertinente à aula 15 e também à aula 16, que é essa aqui que eu estou falando agora. Então, falamos do artigo 927, que eu acabei de recitar para vocês. É a obrigação de indenizar, que nasce do descumprimento de um dever jurídico. Nada diferente do que eu estou falando. E estou repetindo para reforçar na cabeça de todo mundo e para a gente retomar o raciocínio da semana passada. Os 4 elementos da responsabilidade civil. Fato ou conduta. Pode ser uma ação, pode ser uma omissão. Voluntária, fez querendo, desejando produzir o resultado danoso.
ou de forma involuntária, não tomou um cuidado necessário, ou deixou de fazer algo quando era obrigado a fazer. Via de regra, eu só vou ter responsabilidade civil decorrente de um ato ilícito. Na aula passada eu falei que alguns doutrinadores falam da responsabilidade civil decorrente de ato lícito. Não concordo. Em algum momento da conduta, para haver o dever de indenizar, vocês vão conferir e vão enxergar que existe alguma ilicitude. É um ato contrário à norma jurídica. Pode ser contrário à lei ou contrário a um contrato. Falamos aí do exemplo de um atropelamento, falamos do exemplo de um táxi danificado, uma colisão, falamos do exemplo aí da formatura. Vocês contratam uma empresa para fazer o baile para vocês e ela simplesmente não vem, não presta serviço. Na prova vindoura, e provavelmente metade da nossa segunda prova é só sobre responsabilidade civil, vai ter questão que eu vou querer que vocês identifiquem, ok? Os 4 elementos do dever de indenizar. Então, fato costuma ser o mais fácil, mas procura o fato dentro da ilicitude da conduta. Não é simplesmente repetir o caso que eu estou falando para vocês, mas já apontar aonde que está o ilícito daquela conduta humana, aonde que o dever jurídico foi quebrado, foi violado, aonde que eu tire algo que contraria a norma jurídica. É isso que eu estou pedindo para vocês. E aí a gente vai ver hoje, sim, vamos ler o artigo 186 e o artigo 187. A gente chegou a falar da semana passada também do dano, falamos bastante do dano material. Ele é passível de ressarcimento, entenda o ressarcimento como devolver centavo por centavo do que a pessoa perdeu. Isso é chamado de dano emergente, é o prejuízo que a vítima já suportou. Ou o ressarcimento também pode ser ressarcir, centavo por centavo, o que a vítima razoavelmente deixou de receber. É o lucro cessante, aquilo que razoavelmente deixou de oferir. Então, você imagina a seguinte situação, imagina que você, no seu carro, e ali, sem habilitação, imperito, portanto, atropela alguém. E esse alguém é atleta, e você quebra a perna do atleta. Esse camarada vai te processar. As despesas médicas e hospitalares que ele tem, o que ele já gastou com fisioterapia, o que ele já gastou com remédio, tudo aquilo que ele já gastou, ele pode te cobrar a título de dano material caracterizado pelo dano emergente. Então, aí, no dano material, no caderno de vocês, vocês anotam que o dano material ele pode ocorrer na forma de dano emergente ou na forma de lucro cessante. Esse atleta, ele ficou sem competir, ele ficou sem participar de determinados eventos. E aí, eu vou falar aqui em lucro cessante, aquilo que ele deixou de ganhar no evento, não era certo que ele ia ganhar. Então, fique esperto que eu vou trazer uma tese para vocês aqui agora, falando de dano moral. O dano moral ele não é passível de ressarcimento, porque aqui eu tive um direito da personalidade que foi violado. Eu tive a honra violada, eu tive a integridade física violada. Ah, mas a integridade física não. A integridade física não é dano material nem dano moral, seria dano estético, que é um dano autônomo. Alguns juízes ainda não reconhecem dessa forma. Então, eu ainda falo um pouquinho de dano estético quando a gente fala sobre dano moral. Pois bem, presta bem atenção aqui. Dano moral. Alguns exemplos para a gente trabalhar na aula de hoje, alguns exemplos muito bons até. Vamos pensar aqui, por exemplo, da infidelidade conjugal, da traição no casamento. A traição do casamento, a traição dentro do casamento, ela pode ensejar danos morais, o pagamento de uma indenização? Eu não quero achismo, eu quero embasamento legal. Se eu não quero achismo, se eu quero embasamento legal, eu falei para vocês, só existe responsabilidade civil decorrente da quebra de um dever jurídico. Houve um ato que contraria a norma jurídica, uma violação. A fidelidade é um dever do casamento? Sim, ela é. Sem chutar? Sem chutar. Com embasamento legal? Com embasamento legal. Qual é o artigo que fala que a fidelidade é um dever do matrimônio? Artigo 1566 do Código Civil. Ali fala, é dever recíproco de ambos os cônjuges. Não é só do homem, não só da mulher, ou se for um casal homoafetivo,
Quem tiver naquela relação, a fidelidade é um dever. É o primeiro dever, aliás. Fidelidade recíproca. A infidelidade gera um dano moral? Gera. O difícil é você provar que você foi traído. Ah, mas eu tenho mensagem de texto, eu tenho mensagem de celular. Essa é uma prova extremamente relativa. Ah, por que ela é relativa? Eu peguei o celular do meu marido e ali estava falando, né? Boa noite, gostoso, ontem foi maravilhoso, doida para encontrar com você de novo. Aqui, tá claro que ele está me traindo. Primeiro, como é que você teve acesso a esse celular? Ah, eu hackeei o celular do meu marido. Pronto. Aí já acabou. Aí você já começa a má autoconduta, você começa violando a privacidade dele para você descobrir se você está ou não está sendo traída. Então, você não pode, através de uma prova obtida por um meio ilícito, alcançar a sua pretensão. Depois, isso a gente também copia do direito penal, tá? The fruit of the poisonous tree. O fruto da árvore venenosa. Eu não posso ter um direito, eu não posso ter algo bom do direito que nasça de uma conduta ilícita, como violar a privacidade dele. Ah, não, o celular dele não tinha senha, eu peguei aberto, mesmo assim você violou a privacidade dele. E ainda que a mensagem esteja ali escrito, que ontem foi lindo, que ontem foi maravilhoso, que ontem foi gostoso, e aí ele vira e fala, não, a gente conversou, bateu um papo. Claro que ele está mentindo, claro que ele andou aprontando, mas ali é um indício. Para falar em prova tem que ser algo muito maior, muito mais concreto, muito mais robusto. Não concorda comigo? Perfeitamente. Procura no Google, dano moral por traição. Vocês vão ver a quantidade de jurisprudência, a quantidade de julgados, aonde o pedido foi indeferido. A pessoa provavelmente foi traída sim, mas ela não consegue provar por mensagem, por isso, por aquilo. Primeiro que é uma prova que costuma ser unilateralmente produzida. Só uma das partes que está aparecendo com aquilo ali. Agora, por outro lado, eu convido vocês a lerem novamente o informativo 522 do STJ. O informativo 522 do STJ traz vários julgados. Mas dentre eles ali, na metade dele, um pouquinho antes da metade, ele vai falar da infidelidade. O camarada foi traído e ele provou que foi traído. Ah, como é que ele provou que foi traído? Ele provou que ele foi traído pelo seguinte: ele é casado há 10 anos, tem um filho de 8 anos, fez o exame de DNA e o filho não é dele. Provou que foi traído. Mas eu digo mais. Quando vocês lerem o informativo 522 do STJ novamente, reparem, ele recebeu uma indenização de R$200 mil, o marido traído, por quê? Ah, por causa da infidelidade, por causa do artigo 1566 do Código Civil. Tá, perfeito. Mas se você ler atentamente, o STJ ele vai além da letra fria da lei e ele bebe lá do 186, ele bebe do 927 e demonstra que sim, ele faz jus e indenização por todo o apego que ele teve àquela criança. Então, vai muito além da infidelidade. O dano moral aqui é a humilhação de você criar um filho que não é seu. É você se apegar a uma criança como se ela fosse tua, como se ela tivesse o teu sangue. E de uma hora para outra você descobre que você não é o pai. Então, em razão disso, o informativo 522 do STJ, ele deixa claro que sim, é possível dano moral decorrente da infidelidade. E a outra importância desse informativo, para quem quer concurso, fica a minha dica. Informativo STF, STJ. Leiam, acompanhem. Saiu um informativo novo, olhos abertos. Tem banca de concurso que adora, tem banca de concurso que cobra. Inclusive que o aluno saiba desses informativos. Porque é a interpretação supra-sumo de alguma polêmica, de alguma divergência. Então é importantíssimo quando sai qualquer informativo. E esse informativo 522 que eu estou falando para vocês, ele é importante na matéria de responsabilidade civil, ele é importante no dever conjugal, de fidelidade, em outras palavras, a possibilidade de uma indenização decorrente de uma traição. Porém, e o Ricardão? E o amante? Pode processar ele também? Porque ela não traiu sozinha. Ela pode não ter traído sozinha, mas quem tinha dever conjugal de fidelidade era ela. O Ricardão não tem esse dever legal. Então, se não existe um dever jurídico, não se fala em responsabilidade civil. Dá uma lida no informativo 522, porque muito provavelmente eu vou cobrar alguma questão nesse sentido na prova. Ah, e como é que a pessoa também prova que ela foi traída?
gente tem alguns outros casos emblemáticos no Brasil. Vamos falar que eu estou só botando o homem como vítima. Uma senhora casada contraiu AIDS e ela não fez nenhuma transfusão de sangue, não passou por nenhuma cirurgia que ela precisasse receber sangue. Claro, se ela foi contaminada por AIDS, foi por relações sexuais. Até então, presume-se que é uma mulher honesta, no sentido mais tradicional da palavra. Foi o marido que levou isso para dentro de casa, foi fazer o exame nele, ele também tinha. Ah, mas pode ter sido ela que passou para ele. Difícil. Aí, juntando com o resto do conjunto probatório, fica claro que foi ele que passou para ela. Ela também conseguiu uma indenização em relação a isso. Tem outro caso que talvez vocês achem aí no Google, se pesquisar, ainda sobre traição no casamento, que ficou provado que o camarada traiu, porque o cara foi ousado demais. Era uma festa de fim de ano, a família toda reunida, ele pega a enteada, leva para um quarto e tem relações com ela, e alguém chega ali na hora, dá o flagra e chama a família toda e todo mundo viu aquela cena. Meus amigos, tem coisa que tem justificativa, né? Batom na gola da camisa, você fala que foi dar um abraço, que a moça era mais baixinha, o batom dela pegou aqui. Fica ruim, mas é fisicamente possível de ter acontecido. Agora, batom na cueca, aí você já não vai conseguir justificar. Você na cama, pelado, com a sua enteada, vai falar o quê? E a família toda assistindo aquele triste espetáculo. Mas, enfim, são 3 casos que eu lembro aqui de cabeça, do informativo 522 do STJ, em questão da AIDS e essa questão aí do camarada que foi comemorar com a enteada no quarto. São 3 casos que eu garanto para vocês que teve indenização e muito provavelmente um dos 3 ou mais de um vai cair na prova de vocês. Então, dá uma lida nisso com muito carinho. Voltando aí a dividir a tela para vocês e falando aqui também do atleta, tá? Lembra que eu falei? Atropelou o atleta, quebrou a perna dele, ele ia participar de uma competição muito importante, onde ele tinha muita chance de ganhar, era a etapa final, eram 4 atletas para disputar a prova final, e agora ele não vai poder. E o prêmio era de 100 mil reais, ele tinha chance, ele tinha uma boa chance. E aí, você vai ter que pagar para ele lucro cessante? Os 100 mil reais? Não, não é bem assim, não. Se em vez de ser um atleta, se fosse um concurseiro, o camarada está fazendo prova para juiz federal e está faltando só a última prova e ele tem uma chance gigantesca de passar. Ele foi muito bem em todas as etapas anteriores. É um cara, assim, candidato fortíssimo a ser aprovado para juiz federal. Concurso que até então tinha mais vaga do que gente que passa, o pessoal não conseguia nem tirar a nota que precisa para passar na prova para juiz federal. Prova difícil, prova delicada, que paga maravilhosamente bem. Então, eu pergunto para vocês, uma empresa de ônibus, também questão que pode cair na prova, tá? Uma empresa de ônibus, lotação, o candidato, ele ainda não é juiz federal, por enquanto ele é um mero mortal, ele está lá no ponto de ônibus, esperando a lotação passar para levar ele para fazer a etapa final. E ele está indo com antecedência, com horas e horas de folga, para não ter erro. Acordou cedinho, está lá no ponto de ônibus, e vem a lotação. E antes mesmo que ele entre na lotação, o motorista, o condutor do veículo, perde o controle e o veículo sai limpando a calçada de traseira, sai atropelando todo mundo, inclusive o concurseiro aí que estava quase como juiz federal. Atropela ele, vai parar no hospital e ele perde a última etapa da prova da magistratura federal. E aí, se você fosse esse concurseiro, se você fosse esse camarada que tinha muita chance de passar para juiz federal, contudo, você foi atropelado. Você vai pedir lucro cessante da empresa de ônibus, que ela te pague pelo resto da sua vida um salário equivalente ao salário de juiz federal, porque ela te negou a possibilidade de você estar disputando o concurso? Não. No caso do atleta e no caso do juiz, eu não falo em lucro cessante. Por quê? Apesar da probabilidade ser boa, apesar da chance de cada um ter êxito nos eventos que eles iam participar, eu não tinha certeza. Pode ser que aquele atleta, por melhor que ele fosse, mas naquele dia ali, ele sentisse uma cãibra, ele tivesse um mal-estar, que os outros competidores fossem melhor do que ele, e ele não ganha o evento. E o caso do juiz? Pode ser que, apesar de todo o conhecimento que o concurseiro tivesse,
que naquele dia ali fosse perguntado algo que, lamentavelmente, era exatamente aquilo que ele não sabia. E ali ele se atrapalhou, ficou nervoso, deu branco, isso e aquilo, e ele não passaria. Eu não tenho a certeza. Para cobrar lucro cessante, eu tenho que ter certeza que a vítima razoavelmente deixou de oferir aquele valor. O que acontece na situação do atleta e na situação do concurseiro para a magistratura federal é o mesmo fenômeno. Se chama a perda da oportunidade ou a perda de uma chance. Podem pesquisar e estudar sobre isso no Google. Com certeza vai cair na prova de vocês. E aí, no caso lá do atleta, eram quatro atletas para disputar a final. E ele não pôde disputar a final. O que eu faço aqui? 4 atletas, cada um, matematicamente, a chance é de 1 em 4, 25%. A justiça provavelmente condenaria o responsável aí pela perda da oportunidade ao pagamento de um dano moral. Não é dano material, não é lucro cessante. Seria dano moral compensatório no valor de 25% do prêmio, que é a chance que ele tinha de ganhar. No caso do juiz é diferente. A não ser que tivesse um número de candidatos para você fazer a conta, mas vamos dizer que é só ele que chegou naquela etapa. Ele só precisava classificar, ele só precisava tirar uma nota, que não fosse nota de corte, para ele ir se tornar juiz federal. Já assistiu o concurso? Filmaço, né? Filme nacional aí, bom, engraçado, divertido. Então, imagina aí, ele na etapa final, se fossem 4 candidatos igual no filme, vai fazer a conta dos 25%? Não necessariamente, porque diferente da competição entre os atletas, que algum ia ganhar, poderia ser, no caso do concurso, que nenhum dos 4 passasse, que nenhum dos 4 respondesse de forma satisfatória. Então, para fazer essa conta matemática aqui no caso do juiz, no caso do concurso, não é tão simples assim. Mas alguma indenização a título de dano moral, você conseguiria. Essa questão já caiu na prova da ordem algumas vezes. Uma vez em forma de petição e outra também na prova aberta, na segunda fase. Porém, nas questões que você responde, além da peça que você tem que elaborar. Então, vale a pena você já ir se familiarizando com o tema. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a exibição dos slides. Está aí na tela. A gente já falou do dano, acabei de falar do dano moral. Anota no caderno de vocês aí a perda da chance, a perda da oportunidade, como um desdobramento do dano moral. E para fixar o valor da indenização, eu observo a extensão do dano que a vítima sofreu, em contrapartida, um aspecto punitivo pedagógico contra o responsável. A indenização não pode ser tão alta que a vítima se sinta enriquecida, e não pode ser tão pequena que o agente responsável não se sinta punido, não se sinta compelido a não fazer aquilo novamente. A explicação desse aspecto dúplice do dano moral está na aula anterior da semana passada. Confere lá, ou na parte 1, na parte 2, garanto para vocês que lá está. Falamos do dano estético também. Não é só dano material, não é só diminuição da capacidade laborativa, não é só um dano moral, não é só uma compensação, mas ele poderia ser um dano autônomo por causa da violação da integridade física, também explicado na semana passada. Quem tiver curiosidade, volta aí nos vídeos do canal, que você vai relembrar, refrescar sua memória aí do que eu falei sobre dano estético. A gente falou do nexo causal, que é a relação adequada entre causa e consequência, fato e dano. Possível, inclusive, determinar quantos réus a ação vai ter. E para quem também tiver esquecido alguma coisa, também está no vídeo, pode dar uma olhada aí na semana passada. A gente parou foi aqui, na culpa. E é onde, então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui nesse bloco e eu volto já já com o segundo bloco para a gente estar encerrando aqui a matéria da aula.